Estamos aqui para falar desse jogo, de mais uma atuação ridícula, pífia, vergonhosa, medíocre do Santos. Um clássico. Enfim, mas em clássico é só uma coisa à parte, porque todos os jogos do Santos até agora, a maioria deles, o Santos jogou muito mal. Né? Tirando o jogo anterior contra o São Bento e o jogo contra a Ferroviária, que o Santos empatou contra a Ferroviária, tirando esses, o Santos jogou muito mal. O Santos ontem entregou o jogo de bandeja para o São Paulo e o São Paulo pôde fazer e fez o que ele quis. E foi só 3-1. Poderia ter sido muito mais do que 3-1. E só não foi porque o São Paulo não quis fazer. Parecia, a impressão que dá é que o São Paulo teve dó do Santos. E por isso deixou ser só 3-1. E por isso foi só 3-1. Porque se o São Paulo não tivesse tido dó do Santos, parece que o São Paulo sentiu dó do Santos e por isso não foi mais. Porque se fosse o caso, teria sido muito mais, né? E, assim, se o São Paulo não tivesse tido um mínimo de piedade, né? O São Paulo teria aplicado uma goleada histórica no Santos. Se eu fosse São Paulino, eu ia estar até bravo por ter sido só 3-1, porque poderia ter sido muito mais do que 3-1, sinceramente. O São Paulo fez o que quis com o Santos. O Santos não fez nada. O Santos não demonstra futebol. O Santos não demonstrou futebol. O Santos não está demonstrando, no caso. O Santos não está demonstrando futebol, não está demonstrando competência, não está demonstrando competitividade, não está demonstrando vontade, não está demonstrando reação, não está demonstrando força. Tudo isso falta no time do Santos. Tudo isso falta no Santos. Tudo isso. Todos os jogos, tirando o jogo contra o São Bento e contra a Ferroviária, pelo menos, todos os jogos foram ruins. O Santos ganhou do Mirassol de 2-1, mas ganhou de 2-1 jogando muito mal. Ganhou de 2-1 jogando mal, com todo o respeito ao Mirassol. Mas o Mirassol é um time muito inferior ao Santos. O Santos deveria ter ganhado do Mirassol por muito mais do que 2-1 e jogando bem. Deveria ter ganhado por muito mais do que 2-1 e jogando muito bem. O Santos perdeu de 2-0 do Guarani, fazendo um jogo ridículo. E com todo o respeito ao Guarani, mas o Guarani é um time muito inferior ao Santos. Com todo o respeito ao São Bernardo, o Santos empata com o São Bernardo jogando muito mal. Sofre para empatar com o São Bernardo e joga muito mal. E empata. Com todo o respeito ao São Bernardo, mas o São Bernardo é muito inferior ao Santos. Empata com o Água Santa. Com o Água Santa que até esse jogo, até esse empate contra o Água Santa era o pior time do campeonato. E empatou contra o Água Santa jogando mal. Com todo o respeito ao Água Santa, mas o Água Santa é muito inferior ao Santos e agora o Água Santa até reagiu, o Água Santa conseguiu reagir e o Santos não está conseguindo reagir. O Água Santa conseguiu reagir no campeonato, mas o Santos não consegue, o Santos não conseguiu ainda. Né? O Santos empatou contra a Ferroviária, até que jogou bem, mas empatou contra a Ferroviária. Deveria ter ganhado da Ferroviária e poderia ter ganhado e não ganhou. E com todo o respeito à Ferroviária também. É impressionante isso. O Santos fez um jogo ridículo ontem contra o São Paulo, ridículo. Todos os jogos estão sendo assim, mas ontem em especial também, né, com 2 jogadores a menos, né, 2 expulsões, 9 jogadores em campo, né? E o São Paulo só não fez mais porque não quis. O Santos escapou de uma goleada histórica, mas acho que escapou de uma goleada histórica, parece que escapou de uma goleada histórica, porque o São Paulo sentiu dó. Porque senão poderia ter sido muito mais. É impressionante isso. Tá sendo horrível ficar falando isso aqui. Tá sendo horrível falar do Santos. Tá difícil demais você falar do seu time. Tá sendo difícil demais pra mim falar do Santos. Muito. O Santos, assim, o Santos torna jogo simples em jogo complicado. Jogo simples que seria contra o Mirassol, contra o Guarani, contra o São Bernardo, contra a Ferroviária, contra o Água Santa. O Santos conseguiu complicar esses jogos. O Santos conseguiu complicar esses jogos, né? Depois da derrota para o Palmeiras, o Santos fez um jogo muito bom contra o São Bento. O Santos jogou muito bem contra o São Bento, muito bem. O Santos tomou conta do jogo contra o São Bento e jogou bem. Ganhou só de 1-0 e poderia ter sido muito mais do que 1-0, né? O Santos fez até 3 gols
que 2 não valeram, fez 3 gols para um só não valer e poderia ter sido muito mais do que 1-0 contra o São Bento. Depois dessa vitória, desse jogo bom contra o São Bento, a gente ficou feliz pela derrota e pela vitória, a gente ficou feliz pela vitória e pelo jogo que o Santos apresentou e começou a cogitar coisas melhores, começou a cogitar o Santos brigar por uma vaga nos mata-matas do Campeonato Paulista, começou a cogitar isso, começou a se iludir com isso. Mas tudo isso vai por água abaixo, tudo isso murcha depois do jogo contra o São Paulo. Depois desse jogo horrível contra o São Paulo, tudo isso vai por água abaixo. E a felicidade que a gente sentiu contra o São Bento acaba completamente. Né? A gente pôde cogitar uma classificação para as quartas de final, para os mata-matas, mas isso vai por água abaixo depois do jogo contra o São Paulo. Né? É impressionante, o Santos torna... É horrível, tá? Sendo horrível falar sobre o Santos aqui. O Santos, olha só, agora a gente vai falar sobre as contratações que o Santos fez. Lucas Lima voltou, Alisson voltou, Daniel Ruiz é contratado, Joaquim é contratado. Nessas 4 contratações, né, volta de Lucas Lima e de Alisson, a contratação do Daniel Ruiz e a do Joaquim, só 3 delas foram inscritas no BID. O Joaquim, o Daniel Ruiz e o Lucas Lima. A Alisson não foi. O Alisson só vai poder jogar a partir das quartas de final dos mata-matas. Isso se o Santos for para os mata-matas. Porque do jeito que está a situação, o Santos não vai para os mata-matas. O Santos não estaria se classificando para os mata-matas hoje. O Santos está em 4º colocado no seu grupo, na última colocação, 4ª e última colocação do seu grupo. Né? Se continuar assim, o Santos não vai se classificar para os mata-matas. Né? Mas, enfim. Né, o Alisson só vai poder jogar nos mata-matas se o Santos se classificar. Do jeito que o Santos está, o Santos não vai conseguir se classificar. Enfim. Né? Essas 3 dessas contratações aí, se elas vierem de fato para reforçar o time, porque é isso que a gente espera, né, e que tem que ser assim, não é contratar para falar que contratou, é contratar para reforçar o time. Né? Se contratar para reforçar o time, se eles desempenharem bem os seus papéis, as suas funções, e de fato reforçarem o Santos, ótimo, mas não adianta só isso, não adianta só eles ajudarem, o Santos também tem que se ajudar, né? Isso não está acontecendo, o Santos não está se ajudando, o Santos tem que se ajudar, o Santos tem que acordar enquanto ainda dá tempo, né? E se ajudar antes que a situação fique ainda mais complicada. O Santos ainda tem tempo de reagir. O Santos tem que reagir, tem que acordar e se ajudar enquanto ainda dá tempo, porque senão vai ficar ainda mais complicado do que já está. Então é isso. Né? É o caso dessas contratações. Se elas ajudarem, se elas reforçarem o Santos como tem que ser, ótimo. Mas o Santos também tem que fazer a sua parte. A Alisson também ainda vai demorar um pouco para jogar, mas, né, enfim, é a mesma coisa, né? E a gente fica preocupado, olha só, a Copa do Brasil vai começar agora, o Santos vai jogar na quinta-feira que vem, a próxima, não essa, a próxima, contra o Ceilândia na Copa do Brasil, se eu não me engano é no dia 23 de fevereiro. Santos e Ceilândia. Eu nunca tinha ouvido falar desse time, Ceilândia, nem sabia que time era esse, nunca conheci esse time, não conhecia esse time até então. Nunca ouvi falar desse time, com todo respeito ao Ceilândia, mas que time é esse? E eu tô preocupado com esse jogo. Eu tô preocupado com esse jogo contra o Ceilândia, que eu nunca tinha ouvido nem falar, né? Qualquer jogo que o Santos vai jogar agora, com qualquer time que for, independente do time que for, que por mais ruim, por menor que esse time seja, a gente fica preocupado. Campeonato Brasileiro, que ainda vai demorar um pouco para começar, a gente já tá preocupado com o Campeonato Brasileiro. A gente já tá preocupado com o Campeonato Brasileiro, que ainda não começou, ainda vai demorar um pouco para começar. A gente já tá preocupado com isso. A única coisa que eu sei, o que eu sei, é que se o Santos não acordar até lá, não acordar enquanto ainda dá tempo de acordar, começando pelo Campeonato Paulista, se o Santos não acordar, não reagir, não se ajudar, não fizer sua parte, enquanto ainda dá tempo, vai ficar muito complicado. Muito. Muito. Então, o Santos tem que acordar. Enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda tem tempo, o Santos tem que acordar. Senão, vai ficar muito complicado. Então é isso. É isso que eu tenho pra dizer.
Então, deixa seu like no vídeo, apesar de tudo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo Santista que você conhece para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. E me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.